Escolhi para nossa meditação hoje, para nossa devocional, o texto de Jonas. Jonas é um profeta muito querido nosso desde a infância. Nós ouvimos muita história a respeito de Jonas. Ele é um profeta muito querido, mas também é um profeta que gera contradição e muitas conversas no nível cético, né? Alguns não creem que essa história de Jonas é uma história verdadeira, mas simplesmente uma parábola que está na palavra de Deus. Bem, eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Se Deus diz que o peixe engoliu Jonas, eu creio naquilo que a palavra de Deus está falando, porque Deus é soberano e Ele faz aquilo que Ele quer com quem Ele quer. Ele tem o poder de colocar Jonas no ventre de um grande peixe e deixar ele vivo lá por 3 dias. Se Jesus ressuscitou depois de ter ficado no coração da terra e ressuscitou no 3º dia, eu creio em tudo que a palavra de Deus diz. Eu não contesto a palavra de Deus. Ela é viva, ela é verdadeira e ela fala conosco. E que ela fale conosco hoje, nesse momento, e nos ensine a levantar e ir debaixo da ordem e da palavra do nosso Deus eterno. Jonas estava certamente na sua casa. E se vocês me permitem, eu quero até imaginar, Jonas poderia estar deitado tranquilamente numa rede, naquele dia de sol quente. Jonas era uma pessoa que gostava de deitar. Eu penso que lá naquela hora, daquela tempestade que Deus provocou no mar, Jonas estava deitado, né? Estava dormindo profundamente. E ele foi advertido: o que é isso? Como que você dorme no momento de uma tempestade dessas, né? Mas Jonas agora estava sendo convocado por Deus e certamente ele estava sentado ou deitado e Deus fala: levanta-te e vai até Nínive. Eu estou vendo aqui um chamado de Deus. Deus convocando Jonas para uma tarefa, Deus convocando Jonas para uma missão, o profeta Jonas. E a palavra nos diz que ele se levantou. Eu penso que ele levantou até rapidamente, mas levantou com uma predisposição a desobedecer. Você já viu que nós temos muita facilidade de levantar para desobedecer, mas para obedecer nós somos devagar, né? Nós demoramos para obedecer. Nós queremos sempre ficar mais um pouquinho até decidir obedecer aquilo que Deus nos manda executar ou Deus nos manda fazer. E então a palavra de Deus nos diz que Jonas toma um navio e vai para a direção contrária daquela que Deus havia ordenado. Eu posso até compreender que Jonas não queria ir até Nínive. Se você olhar o contexto histórico, Nínive era a capital do Império Assírio. E o Império Assírio era o grande império que estava subjugando o povo de Israel. Jonas não gostava daquele povo. Jonas não queria salvação para aquele povo. Jonas não queria aquele povo por perto, muito menos falar do amor de Deus e da graça de Deus para aquele povo. Por isso ele toma então um navio para Tarsis. Há uma outra curiosidade a respeito de Jonas, que eu penso que Jonas não era de muito cântico, porque se fosse, ele conheceria aquilo que o Salmo 139 diz com muita clareza. O Salmo 139 diz assim: se subo ao céu, Senhor, lá estás. Se faço na minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Jonas, capaz, é possível que nunca tivesse cantado isso na sua vida. Tem gente que não canta, né? Tem gente que não presta atenção naquilo que canta. Mas eu quero ler aqui na palavra de Deus com vocês esse chamado de Jonas.
esse profeta que resolveu fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível. A palavra de Deus nos diz, no primeiro capítulo de Jonas, o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Nós vamos aprender algumas coisas aqui, nesse texto da palavra de Deus, nesse texto profético, mas eu entendo que esse texto é também um texto missional, que fala da missão de Deus para a vida daqueles a quem Ele chama. Deus nos chama para a salvação, mas Ele também nos chama para o serviço. Nós precisamos compreender que Deus tem uma tarefa para realizarmos aqui nesse mundo que ninguém mais vai realizar. E Deus não vai desistir disso. Assim como Ele não desiste de nós para a salvação, Ele não desiste para o serviço cristão. O nosso Deus tem um plano para a nossa vida. E nós precisamos compreender isso. E esse plano vai ser cumprido na nossa vida, custe o que custar. Ainda que tenhamos que passar por algumas tempestades. Jonas passou pela tempestade porque ele estava fugindo do propósito de Deus para a sua vida. Mas nós também podemos entender aqui que Jonas, no ventre do grande peixe, ele arrependeu-se. Eu gosto muito dessa ideia do arrependimento. Não existe vida cristã sem arrependimento. Arrependimento é básico para nós termos comunhão com Deus e para os nossos pecados serem cancelados. Jonas arrependeu-se ali, ele confessou o seu pecado e Deus então dá uma nova oportunidade para Jonas. Deus diz: levanta-te. A mesma expressão usada antes quando ele fugiu. Agora Deus de novo fala para ele: você vai levantar e você vai à cidade de Nínive e você vai proclamar aquilo que eu vou dizer a você. Deus é assim. Ele nos dá novas oportunidades aqui nessa vida. A gente erra, a gente quer fugir da presença do Senhor, a gente decide ir para onde o Senhor não decidiu para nós vamos, nós fazemos e de repente Deus faz com que venha a tempestade. E aí não tem jeito. Nós somos levados ao arrependimento. É Deus quem nos conduz ao arrependimento pela sua graça e sua misericórdia. E Jonas agora, ele tinha que cumprir uma missão. Você sabe que a missão que Deus nos dá nem sempre é fácil de cumprir. Jonas tinha que ir a Nínive, porque Deus estava dando oportunidade para aquela cidade. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Salvação para Nínive, salvação para você. Mas também era dia de oportunidade para Jonas, era dia de anunciação do Evangelho. Eu não sei se você está na condição dos ninivitas ou está na condição de Jonas. Os ninivitas precisavam da salvação e a palavra de Deus nos diz que eles arrependeram, eles se levantaram e eles confessaram os seus pecados e glorificaram o nome do Senhor. E Jonas, eu não sei se você está na condição de Jonas, aquele que fugiu, mas arrependeu e agora estava proclamando aquilo que Deus havia ordenado. Ainda que Jonas não estivesse satisfeito com o resultado. Muitas vezes nós queremos condenar, nós queremos que Deus mande fogo do céu, mas nós não queremos ver algumas pessoas debaixo da graça de Deus. É preciso anunciar o Evangelho do Reino. É preciso ter amor pelos perdidos. É preciso entender que o amor de Deus nos alcançou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ninivitas também precisavam do amor de Deus. Eu quero muito que você entenda que Deus tem uma missão para a sua vida.
é uma missão proclamadora. E Ele vai preparar você para isso. Eu não sei onde Ele vai preparar. Tomara que não seja no ventre de um grande peixe. O fato é que Ele vai usar a sua vida. E Deus tem salvação reservada, mesmo para aqueles que são maus, mesmo para aqueles que não querem voltar os olhos para Ele. Se Ele os destinou para a salvação, Ele vai enviar a salvação no tempo devido, no tempo certo. Eu quero hoje te convocar para levantar-se. Para você levantar, levanta e vai cumprir a vontade de Deus. Obedeça a voz do Senhor. Cumpra a missão que Ele tem para a sua vida aqui. Que a boa mão de Deus gere vitória na sua vida, gere alegria no seu coração. Que você não precise passar pela experiência de Jonas, que ficou irado, que ficou entristecido porque pessoas haviam recebido a graça de Deus, mas que isso possa alegrar sobremaneira o seu coração. Alegrar o coração daqueles que estão recebendo a graça e daqueles que estão proclamando a graça. Levanta e vai. Deus te abençoe.